Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Isaac Santos e neste primeiríssimo episódio do ESCast eu trouxe um convidado muito especial aqui, Pedro Antônio. Muito obrigado, Pedro, por você estar aqui. Momento Obrigado. memorável na minha vida. Obrigado, agradeço esse o convite. podcast. Como que você tá, Pedro? Muito bem, graças a Deus. Que e bom. você? Bem também? Estou ótimo, Então- muito animado, uma energia Bala. Conversa Aham. pra mais de metro aqui. vai ser ótima. Hoje até de noite a gente vai estar falando aqui. Então, fiquem ansiosos aí, que vai ser os próximos episódios do ESCast. E hoje o episódio é muito especial, é o Pedro, uma pessoa que deu o pontapé na minha vida. A gente deu começar a gravar esse podcast, os vídeos do YouTube, no Instagram. Então, ele é uma pessoa muito especial pra mim, vai ficar guardado no meu coração no futuro. Só que antes da gente começar esse podcast, gostaria de falar sobre o nosso parceiro ATS Studio. Nada disso não seria feito sem a ATS Studio. A ATS é um estúdio maravilhoso, espetacular, onde você pode gravar seus vídeos, pode gravar músicas, você pode trazer sua banda, caso você tenha, e você vai ter uma linha de ponta aqui. Todos os materiais de ponta, os melhores microfones, melhor câmera, tudo pro melhor pra você fazer as melhores gravações, melhores áudios, tudo. Vamos lá, começar então, Pedro. Bora. Pedro, quero perguntar aqui pra você. Que princípios e valores você levou ao longo da sua vida, Pedro? Olha, eu tenho só a agradecer da minha criação. Não tenho nada a reclamar. Eu não vou ficar inventando, tem gente Só da que- gente estar aqui, né? Uma Isso, coisa exato, muito boa. Exato. Não tem que contar uma história triste nem nada. Cresci numa família muito boa. Eu trabalho acho que desde uns 10 anos de idade meus pais têm comércio. Acho que creio que eu acompanho eles desde essa época. Uhum. Ou até antes, na verdade. Então, cresci cercado de pessoas que trabalham muito, sempre batalharam para conseguir as coisas. Meus pais vieram do interior, trabalharam muito desde sempre para conquistar tudo que tiveram. E Então querendo uma ou coisa não, a gente já conseguiu ver aí, né? Trabalho duro, Sim, uma coisa sim. que você faz. E não sei se todos, mas eu pelo menos tenho os meus pais como grande exemplo, né? Acho que a gente olha para eles tentando agradá-los, honrá-los, esse tipo de coisa. Uhum. Então, um dos meus princípios é de disciplina e de trabalhador, principalmente pelo que você acredita, né? Se você tem um objetivo, se você tem uma ideia boa, igual eu falei pra você no começo, não fique só pensando, executa a ideia, né? Sim, com certeza. Então, se você tem um sonho, eu não gosto nem de falar sonho, eu gosto de falar objetivo, porque sonho às vezes parece algo que não é tão palpável, porque né? se a gente for falar sonho, a gente faz uma ampliação. Exato. O sonho é uma coisa sem metas. Sim, Ou não seja, é o resultado. não Você é vai olhar palpável. pro resultado. Sim. Já o objetivo, você vai ter meta de estruturação pra você realmente conseguir alcançar. Então é uma diferença gritante. Mas muito bacana, Pedro. E é uma coisa que eu consigo ver bastante em você, no seu canal, nos vídeos. Uma coisa assim, muito bem trabalhada. Com certeza você deve ter sido aluno na escola, queridinha pela professora de redação. Fazia tudo muito bem Olha, feito. Que aí eu Muita- tiro o céu pela muita culatra, pressa. hein? Será? Será? Ó, é assim, eu sempre gostei de leitura, sempre gostei de falar bastante, mas a questão de falar publicamente, de apresentar, eu acho que não é algo que eu tinha na escola, não. Até onde eu me recordo, eu sou péssimo de memória pro meu período da escola, mas acho que eu fui aprender a falar na época da faculdade. Falar publicamente, sem ficar com vergonha, esse tipo de coisa, falar pra fora, né? Mas na época da escola, em questão de apresentar, não. Agora, o que eu sempre gostei foi de matérias de humanas, né? Então, sempre Ah. gostei de história, sempre gostei de filosofia, sempre gostei de português. E hoje em dia, eu passo 80% do meu dia lendo. Você trabalha com isso, né? Sim, parte do que eu faço é ler. E não só por trabalho, porque eu gosto. Então, eu não leio só conteúdo de história, eu gosto de ler literatura, esse tipo de coisa. E, querendo ou não, a base, se a gente for rastrear desse tipo de interesse, alguns surgiram na escola. Eu me lembro que em uma aula de português, não sei se eu já estava no ensino médio nisso, a gente foi fazer uma leitura compartilhada de Robinson Crusoe. Eu acho que em questão de literatura, acho que foi o primeiro livro que eu gostei. Robinson Crusoe assim, né? foi um grande livro da Sim. época iluminista. Sim, então. E foi um dos primeiros livros que eu gostei. Eu não lia tanta literatura nessa época. Mas, então, de ser aluno queridinho... olha, tinha professor de história, acho que principalmente, que gostava, né? Do meu interesse, né? Um professor gosta de reciprocidade, né? Sim, Ele de gosta ver de o aluno que- aluno gostando Sim, da matéria, sim. de fato. Ele tem uma ligação maior com esse tipo de aluno. E eu gostava de debater, não debater não, né? Ficar desafiando o professor. Né? Gostava de conversar sobre esse tipo de coisa. Mas é mais nessas matérias. Porque se a gente for para matérias de exatas, por exemplo, era terrível. Mas você se esforçava, né? Ah, sim, não. É o que eu falo, né? Eu não gosto de exatas. Eu não ia tão bem, mas jamais reprovei.
Ah. O mínimo que eu faço em algo que eu não gosto é me esforçar pra fazer o suficiente Pra pra fazer o passar, né? menos ruim, né? Isso, igual, por exemplo, se a gente fosse pegar inglês, história, esse tipo de coisa que eu passava sem estudar até se eu quisesse, só pela minha curiosidade de ir atrás de mais informações, de prestar atenção no que está sendo passado na aula, eu ia muito bem. Mas quando a gente ia para exatas, eu tinha que me matar para conseguir Aham. passar. Eu já sou um pouco ao contrário de você, Pedro. Assim, quando eu era pequeno, eu tinha muita dificuldade em matemática. Não prestava muita atenção nas aulas, sabe? E daí eu fui ganhando um gosto pela matemática, sabe? Pelos números, como que funcionava. E isso foi lá quando eu estava entrando no quinto ano. Quando eu estava lá pelo quinto ano. Comecei a ganhar gosto pela matemática, pela ciência. Eu ainda não tenho química na minha escola, e nem física. Mas essas duas matérias já eu gostava demais. Tirava boas notas. E daí, no sexto ano, eu comecei a ter mais interesse em história, em geografia principalmente, porque geografia na minha escola é dividido. A gente tem geopolítica, geoeconomia. Que legal. E essas duas, né, geopolítica e geoeconomia, era o meu sonho ter, desde pequeno, e eu tive. Então, assim, eu gostei muito de geografia, principalmente, história e língua portuguesa. Então, assim, eu tô dividido. Hoje eu já trabalho com os números, já. Não, mas que bom que você tinha interesse nos dois, né? Hoje em dia, mais entendido estudando mais, principalmente estudando a história da educação, seria tolice você ignorar exatas, né? Uma coisa é você não gostar, a outra é você querer ignorar, não tem como. Isso. Então, se você for rastrear, por exemplo, o ensino clássico do período medieval das primeiras universidades, você tinha latim, você tinha retórica, você tinha dialética, mas os números e a lógica estavam presentes a todo momento, né? Sim, a todo momento. E nem meu professor de matemática fala, né? Você vai, de onde você olhar, você vai ver número. Você vai ver a matemática. Até em língua portuguesa. Sim. Até em língua Você portuguesa. vai pegar os sonetos antigos, esse tipo de coisa. Então, com certeza. É. Ah, Pedro, bacana. Tem Trabalho história, duro. tem que gravar datas. Então, tem que gravar data. Não, mas dependência. veja bem, história uma dos campos da história depende inteiramente da matemática, das exatas, e é um dos campos mais importantes, que é a história econômica. História econômica. Já pensa se é um historiador de economia Então, e por não exemplo, gosta a de gente- números, você tá frito. Então, por exemplo, você vai falar assim: não, mas matemática não tem nada a ver com história. Oxe, tem Um tudo. grande momento: o crash da Bolsa de Valores de Nova York. Então, Olha o é momento um que teve. marco histórico Um marco que você vai histórico. ter que voltar os seus olhos pra história, né? Exatamente. Pra questão econômica. E que leva a matemática, né? Sim. Econômica que leva a matemática. A gente produziu o vídeo sobre a crise de 1929. Antes de fazer, eu pensei, nossa, eu vou sofrer, né? Mas na verdade não, né? Foi uma grande vantagem juntar o meu interesse de história com essa questão de análise, você consegue perceber a importância e o Sim, quão com influente é. certeza. É porque se a gente for analisar essas crises, por exemplo, crise de subprime, crise de 2008, você analisa mais como que era o comportamento das pessoas, como que foi o ambiente, não só os números, né? Então, Mas depende. mais o ambiente. Esse é um dos problemas das diferentes escolas históricas, né? Você tem análises que focam muito no econômico e esquece alguns outros fatores. Se você for ver uma análise materialista da história, que vai ter a história analisada sob um escopo de luta de classes, de questão de opressão, e foca muito na questão econômica, às vezes você acaba deixando de lado outros aspectos muito importantes para determinada sociedade. Então, se a gente vai falar, por exemplo, da sociedade medieval, você pode fazer uma análise econômica e deve fazer uma análise econômica da Idade Média para, por exemplo, ver a gênese do capitalismo, para ver o início das grandes navegações. Mas você precisa entender que aquele lá era um povo cristão, que era um povo que tinha esses valores no cerne da Sim, vida deles. com certeza. Então, esse tipo de coisa também determinava a arte Tem deles, que a levar as música duas deles. informações Exato. importantes. Mas é algo que, infelizmente, muitas escolas pecam, esquecem esse tipo de coisa, entendeu? Só dão um privilégio de uma só informação. Sim. Então, E por aí exemplo, você acaba comprometendo totalmente a análise. com certeza. Então, em matemática, a gente vai falar sobre os números, e em história, a gente vai falar sobre o acontecimento de fato. Muitos alunos provavelmente não vão conseguir juntar as duas, porque por serem matérias tão distintas, né? Por não parecer uma coisa ou outra, elas juntas. Mas aí que tá, né? São matérias distintas porque o modelo padrão de ensino, né? Que você vai ter é tudo muito dividido. Hoje em dia acho que tá até mudando, né? Com o novo ensino médio, eu não sei mais como que funciona. Mas uma coisa que você vê que devia ser um dos princípios da organização pedagógica é de fazer as matérias conversarem entre si, né? Sim. Óbvio que você não vai conseguir fazer história conversar com matemática no ensino médio fundamental tão bem. Mas essa interdisciplinaridade, às vezes, é muito boa. Para o aluno compreender que Sim. você não Porque tem que olhar assim, uma Pedro, coisa no separada. final tudo se atrela. Sim. Tudo se atrela.
Você não vai estudar história sem o português, sem a literatura, entendeu? Você não vai estudar história sem a geografia. Você não vai estudar geografia sem história. E por aí vai. Com certeza. Quer ver um exemplo prático? Olha, a gente tá tendo hoje, no mundo, aqui no Brasil principalmente, alta no diesel, na gasolina. Sim. Daí a pessoa vai perguntar assim, não, de onde vem? É aqui do Brasil, é a economia do Brasil. Daí você vai lá na Rússia, você fala da guerra que tá acontecendo. Então assim, o país que a gente tava menos esperando vir aqui com a gente, né, falar sobre o Brasil, é o que tá comprometendo a gente, de fato. Mas é que, se a gente for considerar o brasileiro médio, né, alguém que não vai ter tempo igual eu e você que tem, que busca conhecer esse tipo de coisa, é mais difícil pra pessoa compreender da onde vem, qual a raiz do problema dela, do que ela tá vivendo, né? Ela pensa que é algo mais regional, ela pensa que é algo da cidade dela, do governador dela, do presidente dela, mas... que vem também a busca do conhecimento. Sim, né? sim, mas a economia ela tá atrelada ao mundo inteiro, né? Então, se cai um palito lá na China, lá vai reverberar aqui. Sim, com Isso certeza. é um tipo de coisa que as pessoas acabam não entendendo, e é importante até a gente tentar explicar para as pessoas a importância disso aí. Você falou de ir atrás de conhecimento, né? Às vezes é algo simples. Não é tão simples porque você tem que ter cuidado de onde você olha hoje em dia, até na internet, né? Sim. Em questão de buscar fontes, esse tipo de coisa. Mas é fundamental você compreender que você faz parte de algo maior, né? Sim, com certeza. E tem algo maior, né? Sim. Tem algo maior nisso tudo. Muito bacana, Pedro. Os princípios e valores que você carrega, disciplina, trabalho duro, é uma coisa que eu consigo ver em você. Pedro, vamos lá então para a segunda pergunta. Como que foi o processo de realização do seu canal? Quando você começou, pensou, eu posso usar esse conhecimento para alguma coisa. Então é uma história de transformação tanto do canal quanto minha, como alguém que estuda, né? Eu criei o canal, acho que... Eu criei faz 3 anos, se eu não estou enganado. Agora não me lembro a data exata. Eu criei ele, eu estava terminando a minha primeira faculdade, que era de marketing. Minha primeira faculdade eu me formei em marketing. Nada a ver com o que eu quero seguir pra minha vida, mas enfim, né? Você sai do ensino médio perdidão e abracei a primeira coisa. Mas aí, lá pro fim da faculdade, eu tive a ideia, tava fazendo estágio na área de marketing, eu tive a ideia, não, vou criar um canal. Eu lembro que eu falei pra minha namorada, aí ela me apoiou, né? Falei, beleza, vamos criar. É aquilo que eu te falei, eu tinha a ideia e executei. Não sei se ia ficar bom. Foi no automático, né? Não sei se ia ficar bom, não sei como é que era, esse tipo de coisa. E gravei, realmente. Os primeiros vídeos ainda existem, só estão privados porque... E não tá privado porque eu sinto vergonha dos primeiros vídeos. Eles estão privados por um motivo muito mais sério. Uma das maiores transformações que tem no canal desde que eu criei pra agora é a seriedade que eu tenho com fontes. Quando você vai falar de história, infelizmente tem um monte de fonte que não presta. Então, por exemplo, a gente ensina os alunos a pesquisar na internet artigo em qualquer lugar. Wikipedia. Não, então. É esse tipo de coisa. E uma coisa que eu parei pra pensar hoje, né, nos vídeos antigos, é que eu não tinha esse cuidado com fontes. Aí eu pensava, poxa, se o canal tá crescendo, o canal tá ganhando mais público cada vez mais, e as pessoas forem atrás desses vídeos mais antigos e vão ver essas informações, vão achar que realmente é algo certo, eu sei que tá errado, porque eu não tinha cuidado nenhum com essas fontes. Então essa foi uma das maiores transformações. Mas criei o canal, celular, luz, cenário, escolhi um tema e falava. Hoje em dia o canal, né, pra quem for ver depois, o canal tem conteúdo animado, tem fontes e mais. Sim, é uma produção muito mais séria. Certeza que a maior fonte de conhecimento hoje são os livros, né? Ah, sim. Não tem como fugir. É fonte de artigo científico, né? Aí Isso. você tem fontes primárias também. Mas e a gente ia gravar isso daí. Eu escolhi um tema, escrevi um roteiro pequeno, acho que os roteiros tinham 4 páginas no máximo, assim. Eu tinha que gravar trocentos takes, porque eu não conseguia gravar as coisas que eu tinha que falar. Falava pra dentro, sabe? Falava meio... Se fosse olhar os vídeos assim. Sim. Mas é legal. Eu sempre olhava esses vídeos antigos pra ver a transformação na maneira como eu ia falando. Aí eu fui melhorando essa questão de conseguir falar pra fora, né? De ter uma velocidade. Eu falo rápido pra caramba, um monte de gente fala isso. Então, de tentar controlar esse tipo de coisa de falar. E aí essa questão dos vídeos animados, que eu acho que foi um ponto que transformou a maneira como eu produzo. Aí vai fazer 2 anos que eu comecei a fazer esses vídeos animados. Nessa época eu já estava na faculdade de História, a gente tinha começado. Conheci bons amigos, que hoje fazem parte do canal, inclusive. Que bacana. Então se escrevem junto comigo os roteiros. E acho que foi a partir desse momento que eu comecei a ter mais seriedade na questão de pesquisa histórica. Você entra na faculdade de História, uma coisa que você mais faz na vida é ler. Então, você começa a ler sobre metodologias históricas, você começa a ver a importância de fontes, todo esse tipo de coisa. E aí que eu percebi o quão errado estavam os vídeos antigos. Qual é a magnitude, né? Sim, porque eu não tinha cuidado nenhum. Aí eu comecei a tomar mais cuidado. Aí eu comecei a criar uma biblioteca, comprar livro disso, livro daquilo. Então toda vez que eu ia fazer um tema, eu não ia usar um artigo qualquer da internet assim.
Eu ia atrás de algum artigo específico, artigos científicos. Eu tinha grande vantagem de saber inglês, então direto a gente procura fontes em inglês. Você tem um leque maior de opções. Com certeza, e uma também é grande mais vantagem. autêntico, né? Sim, é uma grande vantagem. Mas aí sim eu comecei a dar mais importância, acho que foi um ponto determinante pro canal. E a questão de qualidade de vídeo é um processo longo, que ainda tá acontecendo, né? Sim. Eu não acho que o canal tá no ápice de qualidade que ele vai chegar, porque o que eu tenho na minha cabeça ainda nem chegou. Sempre temos a melhorar, né? Sim. Isso aliás, é um princípio que o Mário Sérgio Cortella, ele ressalta bastante, né? A gente sempre pode melhorar. A gente tem que ter a questão da humildade, né? Mas ele sempre fala, né? Cautela. Ser humilde não quer dizer que você vai se rebaixar ao outro. Não, eu sou pior do que você. Eu sou pior do que você, Pedro, porque você produz 2 vídeos por semana, enquanto eu produzo só 1. Ou ao contrário, né? Você vai ser pior do que eu porque eu tenho mais afinidade na bolsa de valores. Isso daí você querer colocar os outros como régua é muito perigoso. Claro que você pode admirar pessoas. É porque assim, Pedro, a gente é único. Sim. Então, você pode admirar, você pode ter pessoas igual. Sim. Tenho grandes diretores que eu admiro, historiadores que eu admiro, produtores de conteúdo que eu admiro. Mas nada do que eles fazem vai determinar o que eu faço diretamente. Com até certeza. porque quem vai executar sou eu. A ideia é minha. Né? Você admirar alguém não significa que você vai ter que ser igual àquela pessoa. Sim. Então, aí você perde a identidade, né? Você vai perder a identidade. Por exemplo, se eu te perguntar aqui hoje, Pedro, qual a sua identidade? Minha ou do canal? Sua. Sabe me minha? responder? Sua identidade. Olha, de alguém curioso. E de alguém, não sei se sou prepotente, mas de alguém humilde perante o conhecimento. É algo que eu tenho aprendido muito. Eu escutei isso até de um padre uma vez, né? De quando você for estudar alguma coisa alguma vez, independente de qualquer assunto, e uma coisa que muitas pessoas não fazem é estudar de maneira humilde. O que isso quer dizer? E também tem outros pensadores que falam esse tipo de coisa. Quando você vai ler um livro, muitas pessoas procuram ler ele criticando já. Não, eu vou abrir esse livro, vou ler pra criticar. Não, eu vou ler, primeiro parágrafo, faltando uma vírgula então aqui, não, já o que tá você errado. faz quando você vai ler, você tem 2 opções. Ou você lê de maneira humilde, isso você reconhece ali que tem alguma coisa errada, mas você continua lendo. Ou você lê escutando o autor, finge que você é o autor, lê o livro inteiro primeiro. Seu primeiro contato com a obra, né? Então você lê ele inteiro primeiro. E daí sim você vai ter consumido aquele material, você vai ter alguma propriedade para fazer uma releitura, para daí sim começar a fazer críticas. Então essa humildade perante o conhecimento, acho que é algo que guia muito na maneira como eu faço as coisas. Inclusive no canal, agora que tem mais pessoas além de mim produzindo conteúdo, direto eu pergunto para eles, inclusive, o que eles acham que tá errado. Porque apesar de eu ser o fundador do canal, isso aí é perigoso, na verdade, né? Se você não conta com a opinião de terceiros, às vezes você tá perdendo opiniões valiosas, na verdade. Então eu gosto muito de perguntar pra eles, não? O que dá pra melhorar? A interação é muito importante, sim, né? Pra você que tem um canal, você que tem uma comunidade, né? Então você direto, com o público. Você que acompanha direto, eu faço enquetes perguntando sobre o que dá pra melhorar, saber a qual tipo opinião de conteúdo. do público, né? Não só pra questão de tática de marketing, mas também de saber como é que tá as coisas, né? Se tá quente, se tá frio, como é que tá funcionando. Sim. E também saber em qual ponto você tem que melhorar. Sim. Porque você produzindo os vídeos, você pode achar, não. Você pode achar que tá maravilhoso. Tá né? maravilhoso, tá certo. Eu tive que ler só uma vez, já memorizei e gravei certinho. Um exemplo disso, e de como eu busco sempre estar melhorando e acho que tá ruim, é que toda vez que eu lanço um vídeo, e isso já tem 3 anos que eu faço, então eu faço vídeo toda semana. Toda vez que eu lanço um vídeo, eu acho 1000 defeitos nele depois que eu lanço. Exatamente. E não vai resolver isso nunca. Exatamente acontece comigo também. Sim, e isso é algo que nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Você vai produzir um conteúdo que você vai ficar satisfeito, óbvio, mas que você vai falar, nossa, tá perfeito. Não, você sempre acha, putz, dava pra ter feito alguma coisa diferente aqui, ali. E esse é o processo criativo, né? Esse é o processo de produzir as coisas. É uma coisa que eu sempre falo, né? A prática vem à perfeição, mas a perfeição nunca chega. Não. A perfeição não chega. Se você tentar isso daí, você não vai conseguir nunca. Né? Não, claro. Mesmo você fazendo o vídeo mais certinho que você vai conseguir, sua capacidade máxima, você vai conseguir achar Por exemplo, o meu conteúdo ainda que é de história tem N polêmicas. Então eu pego um tema que eu sei que é polêmico e vou abordar ele, eu já espero uma chuva... por exemplo. Sim, então, eu já espero uma chuva de críticas. Com certeza. O Uiguris é um vídeo que eu produzi sabendo que ele ia ser desmonetizado, que ia ter um monte de gente atacando. Nossa, porque é um tema delicado, entendeu? É um tema que vai tratar de um regime que pessoas defendem. Sim. Que vai tratar de uma coisa que muitos falam que é mentira. Sim. Então, os campos de concentração chineses, né? Então. E aí que você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Então,
Esse talvez seja um outro valor meu, ter coragem Ter coragem. pra falar de história na O Mário internet. Sérgio Tem que ter Cortella, coragem. ele também fala bastante num livro dele, que eu finalizei recentemente, um livro fantástico. A Sorte Segue a Coragem. Ele fala que as pessoas, a sociedade coloca alguém que tem coragem e sai da situação usando coragem e se dá bem pra sociedade dizer sorte. Ah, é. Aqui não vê nada nos bastidores, né? Sorte é oportunidade com preparo, né? Sim, praticamente. Sorte é isso. Surge uma Sorte é isso. oportunidade, você tá bem preparado, você vai lá e agarra ela. Não, E não, vamos falar que é sorte, geralmente, né? Uhum. É tolice dizer isso. Tolice, praticamente tolice. Agora voltando pra questão da identidade, né? Uma coisa assim muito importante que a maioria não sabe. Se você me perguntar isso hoje, eu consigo responder. Eu sou filho de Deus. E antes de falar, só tirando qualquer questão eclesiástica, qualquer questão envolvendo religião, é uma coisa assim pra todos isso daqui que eu vou falar, mas eu sou filho de Deus e seguidor de Jesus Cristo. Amém. Eu também. Somente. Sim, sim. Essa aqui é a minha identidade. É por isso, inclusive, por isso que eu tava te falando aquela hora da questão medieval, que o aspecto religioso é um aspecto que fica esquecido. Com E certeza. hoje em dia é menos comum, claro, né? A questão religiosa, mas ainda é algo que norteia as pessoas, e assim como Sim. norteia você, norteia eu. Então são valores cristãos que vai nortear às vezes, né? Sim, com certeza. Então, assim, as pessoas acabam até achando. Pô, eu falei aqui uma coisa tão simples, mas as pessoas não Acho um sabem. absurdo, né? Acham um absurdo. É. Acham que tem toda uma filosofia envolvida. soa como um absurdo. Porque, assim, É. quando eu ouvi essa pergunta pela primeira vez, eu fiquei pensando: nossa, de onde eu vim, quem eu sou? Mas, assim, é tão simples, né? As pessoas não conseguem E pra ver. você ver, né, a questão religiosa soar como um absurdo, é até o motivo da gente ter feito um vídeo, que o nome do vídeo é Ciência e Religião. Uhum. A gente fez uma análise histórica desse tipo de coisa, porque as pessoas têm na cabeça dela essa imagem de que uma coisa não se associa à outra, né? A fé não se associa à razão, a religião tá longe da ciência. Nunca. Mas a gente fez uma análise histórica, não tão filosófica, mas histórica, mostrando que não, Sim. nunca foi motivo para ter afastado. E você tem grandes nomes do pensamento cristão, da patrística, né? Você tem Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho, são pessoas que demonstravam que a razão não precisa se separar da fé. Sim. E aí a gente mostrou grandes nomes da ciência que produziram teorias que até hoje em dia levam em conta, que eram pessoas cristãs, entendeu? Sim. Então, a gente tentou mostrar que esse estereótipo é errado. É errado a gente falar que a fé e a razão é totalmente É separado. óbvio que eu acho que creio que surgiu esse preconceito porque você teve casos de extremos, né? A gente vê. O problema é pegar esse caso isolado extremo e colocou como algo... Isso, por exemplo, a gente pega uma era onde foi radicalizado pós-iluminismo pensamento francês. humano. Exatamente, Sim. o iluminismo. Sim, pós-iluminismo, infelizmente, o negócio sim. não foi muito bom, O né? iluminismo não foi um negócio muito bom, onde vários filósofos apareceram e falaram, não, vamos mudar isso daqui, vamos separar a razão da fé. E é interessante, né? Você pega o iluminismo, a gente já sabe que separaram, igual você disse. Mas muitas pessoas acham que a grande mudança aí acabou, o sol se pôs, nasceu, mudou tudo, foi o Renascimento. Que a turma fala, né? Renascimento, florescer da arte, resgatar a cultura greco-romana, esse tipo de coisa. E as pessoas acham que a partir daquele momento a religião deixou de existir. Que ali pro final do século XV, XVI, etc. Sim. Só que, na verdade, quando você vai fazer uma análise histórica desse período, você não tem rompimento nenhum com a figura de Não. Deus. Tanto que se você for pegar os maiores pintores dessa época, o divino e o transcendente está presente nas obras o tempo inteiro. Com certeza. Então você não tem rompimento nenhum. O rompimento definitivo foi o que você falou, do iluminismo. No iluminismo. E os exemplos que a gente tem de tentar implementar as ideias do iluminismo geralmente foram catástrofes, que é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, você começa... Eles nos ensinam, que é o lema, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso. Que procurava acabar com o absolutismo, etc. Mas após o primeiro ano da Revolução Francesa, a coisa começa a desmoronar, né? Entra o período do terror, começa a perseguir pessoas, começa a decapitar cabeças. Daí entra o herói, né? Na Revolução Francesa, o Robespierre. Então. O grande terror. Ele pegava lá a guilhotina e... Era isso. ia no Quer dizer, serviço. uma filosofia que era tão racional e tão pura, resolvia as coisas cortando cabeça. Resolvia as coisas cortando cabeça. Então é irônico, né? Aí você irônico, compara, porque você assim, compara o naquele iluminismo momento com eles o medieval. perseguiam. Você compara o iluminismo com a filosofia medieval. O medieval é tido como o errado, como o que não presta mais. Aí tava lá o Robespierre só... Então.
Só A cortando grande cabecinha. diferença é essa. Grande diferença. É, mas a Revolução Francesa também foi um momento importante, né? É lá que a gente teve Ah, sim, não. a Não, divisão. não pode se Sim, confundir as críticas que eu aqui sim. fiz com a perda de valores. História você não Sim, pode com fazer certeza, isso. com certeza. Então você tem o Sim. surgimento das primeiras leis dos direitos A humanos. gente também teve o conceito, né? Direita, esquerda, os Surge ali. jacobinos, girondinos, né? Isso. Esse conceito O surge ali. centrão. Nossa, é muito bacana, de verdade. Legal. Sobre o seu empenho, né? Pedro, ó, vou fazer uma pergunta aqui do meu coração. Muitas pessoas pedindo pra você desistir? Olha, graças a Deus eu não sou de escutar muito a opinião dos outros nesse sentido. Não levo muito em consideração. Agora eu vou falar pra você que eu já disse pra mim mesmo desistir várias vezes. Sério. Várias. Porque às vezes o nosso Quantas vezes de próprio produzir, prisioneiro é o cérebro. quantas vezes de fazer uma pesquisa gigante, produzir um vídeo que eu acho que tá legal, que vai dar. Isso acontece até agora. A gente vai postar o vídeo e não dá resultado nenhum. Aí você fica desanimado. Você fala, poxa, eu tô perdendo tempo com isso, podia estar estudando, podia estar fazendo isso, fazendo aquilo. E pensa isso várias vezes. O bom é que eu tenho pessoas ao meu redor que não me deixam fazer esse tipo de coisa e que eu mesmo, né? E sigo você firme mesmo eu não sinto, dá pra separar. eu sinto que o canal e o trabalho que a gente faz lá é uma vocação. E eu levo a vocação pra algo transcendental, independente se as pessoas acham que é algo mais terreno, eu levo pra algo que é como um chamado. Então eu creio que esses momentos de quase desistir estão ligados a tentações, né? Dá trabalho, deixa. Então eu falo, não, vamos seguir firme, vamos postando, vamos produzindo, esquece número, esquece isso e vai produzindo. Eu te perguntei isso porque eu mesmo, Pedro, quando eu comecei tudo isso, muitas pessoas falaram, eu não tive a sorte, né? Agora falando da sorte, do que você teve, a preparação que você teve, as pessoas em sua volta, o ambiente, falaram pra você não desistir. Eu mesmo vi, quando eu comecei a estudar, muitas pessoas falaram pra eu desistir de fato. E pegaram pesado. Fui boicotado diversas vezes, falando que eu não ia pra lugar nenhum, que estudando demais eu não ia ser o mais inteligente do mundo. Que crítica. Assim, mas eu não busco ser o mais inteligente do mundo. É a questão da humildade que eu te falei, né? Questão da humildade. A questão é que pra pessoa que não estuda nada, alguém que estuda um pouquinho, pra ela vai parecer até arrogante, né? Ah, o que esse cara tá querendo? Olha, tá estudando 10 horas por O dia. que ele tá querendo com isso aí? Ele tá querendo ser querendo. melhor que eu? Ele E o quer problema ser é que melhor todo quando mundo. aí chega no momento de teste onde você performa melhor do que o resto, aí você fica como errado, ruim às vezes, né? Isso. Por isso que eu te falei isso que acontece até Por hoje isso que eu comigo, te falei Pedro. que eu tento nem ligar pra esse tipo de opinião, entendeu? Ah, agora que você falou, teve pessoas em algum momento assim, porque o YouTube é um negócio que ele parece sempre estar saturado, né? Você fala, nossa, eu vou criar um canal disso, aí você pesquisa lá, já existe um zilhão de canal Eu daquele mesmo, tema. quando fui criar o nome do meu canal, Estudante Investidor, pra ser o primeiro nome. Primeiro nome devia do ter canal uns era pra ser 30 Estudante já. Investidor. Daí eu fui lá, Estudante Investidor. Daí eu achei lá um canal lá, de um cara que fazia análise de day trade. Daí eu falei assim, não, então vou só deixar investidor estudante. Pesquisei lá, também apareceu. Daí Nossa, eu dei uma baita sorte com o meu canal. É um nome que parece Sério? tão generalizado, História mas não do tinha mundo. história do mundo. Sério? Não tinha. Nossa. Coloquei história do mundo. Antes era a história do mundo. Daí eu falei, não, mas pra colocar só o logo, HM, fica melhor. Aí eu mudei o nome do História canal do por causa disso. Daí eu tive que mudar, daí ficou um nome que já tá hoje, Isaac Santos, Sim. Estudante Investidor. Mas isso daí é autenticidade, né? Sim. Autêntico. E eu até tinha preconceito com o próprio nome que eu tinha escolhido pro canal no começo. Porque eu falava, caramba, história do mundo, né? Os caras vão olhar o nome do meu canal e vai pensar, nossa, vai contar a história do mundo no YouTube? Só que aí é um negócio No que a gente YouTube, colocou. É um negócio que a gente até colocou irônico, até no tema do canal, quando você entra no sobre lá, que é resgatando a história do mundo um pedaço de cada vez, né? Uma frase. Então, que é o lema que a gente coloca no canal. Óbvio que eu não vou contar a história do mundo inteiro. Mas por ser um canal que trata de temas diversos, acabou representando bem a ideia que eu queria. Com certeza. Muito bacana. Hoje bate-papo tá legal. Tá bacana, tá muito divertido, tá uma energia muito boa. Ô Pedro, vamos lá. Você estudando filosofia, história, você fazendo conteúdo sobre essas duas matérias, né? Como que elas mudaram sua vida de alguma forma? Nossa, muito. E até é difícil você expressar. Quando a gente vai falar de filosofia, mais ainda, né? Filosofia. Mas a história também, né? Querendo ou não, muda a maneira de ver o mundo. É igual a gente tava falando da questão econômica, né? De pessoas não perceberem que isso está relacionado com aquilo, com aquilo, com aquilo. Então a história, acho que pra quem não estuda nada e começa a estudar um pouquinho, ela tem uma visão mais ampla do mundo e entende a tamanho e estrutura dele, né? Começa a perceber esse tipo de coisa. A história mudou muito a maneira como eu vejo isso, mudou muito a maneira como eu vejo política. Nossa. Me ajudou a ser mais humilde também perante várias coisas.
Mas aí quando a gente fala de filosofia, eu sou um cara que eu não leio tanta filosofia. Acho que eu leio tanta história que eu acabo não lendo tanta filosofia. Eu já sou um pouco ao contrário. Eu leio tanto filosofia que às vezes então. a história fica lá um cantinho. Mas lá. eu tenho amigos que gostam muito de ler filosofia. Direto a gente começa alguns debates, esse tipo de coisa. E a filosofia é algo que faz você investigar não só o mundo, mas você mesmo, né? Isso. Ela te ajuda muito a fazer esse tipo de coisa. A filosofia trata principalmente da questão da Né? humildade. Não é à toa que chama de a mãe das ciências, né? A mãe da ciência. Então, trata exatamente disso. Humildade, prepotência, questão do ser, do eu e também do ambiente. Como que, por exemplo, um livro do Marcelo Cortella, o autor meu favorito de filosofia aqui no Brasil. Por que fazemos o que fazemos? Você sabe por que você faz hoje? Por que você acorda de manhã, todos os dias? Eu acredito muito na questão da vocação, né? Uhum. Eu acredito muito que o trabalho que a gente faz aqui, novamente voltando para o aspecto de religião, tá voltado tudo pro transcendente, né? Sim, exatamente. Então eu tento levar esse tipo de crença pro que eu faço. É igual a música e a arte, esse tipo de coisa, né? O valor que essas duas coisas tinham, e eu digo tinham porque hoje perderam muito disso, é da arte levar você para algo maior, né? De conseguir passar esse sentimento de algo maior. Sim. Então eu tento enxergar esse lado do trabalho, esse lado da vocação. E é exatamente isso que essa pergunta é respondida. Vamos dizer, é vitalidade. Sim. Você tem algo vital, uma vocação, né? Um desejo que você tem que enxergar fazer. alguma coisa ali, né? Você tem que enxergar algum propósito naquilo que você tá fazendo, né? Tá lá meu canal, o que eu enxergo ali? Né? Tem que fazer. Ah, bacana. Olha, Pedro, por experiência própria, a filosofia já mudou diversas vezes. Eu falo mudou porque ainda está mudando. Porque assim... Vai mudar até você morrer. Porque assim, você e eu, como jovens, eu sou mais jovem do que você. Então assim, eu tô saindo do ensino fundamental daqui a 1 ano. Então ainda tenho muita coisa pra viver. Eu acho que certeza que quem tá assistindo vai se surpreender de E vai saber isso. Então, olá, prazer, meu nome é Isaac Santos, eu tenho 13 anos e esse aqui é o meu podcast. Queria eu prazer. estudar tanto assim com 13 anos. 13 anos eu tava jogando truco na escola. Fala a sua idade aqui. Tenho 23. Aí, ó, eu também 23. sou novo, apesar da cara de velho. Não tenho. Te enxergo como filósofo, louco. Essa barba aí, o cabelo legal. É pra parecer mais inteligente nos vídeos, né? Pra ser mais sábio. Pra ser mais sábio, legal. Mas eu busquei muita filosofia quando comecei porque a filosofia, de certa forma, que nem a gente tinha falado sobre a questão de onde surgiu o Pedro, né, o Pedro Canal, a história do mundo, tem muito a ver com as matérias atrelam, né? Então, por exemplo, eu comecei a estudar educação financeira, mercado financeiro, e daí meu pai ele veio com uma questão que eu reflito até hoje, né? Isaac, o que você vai fazer quando você tiver 1 milhão? Se você tivesse 1 milhão na sua conta corrente agora, o que você ia fazer? E eu analiso bastante a história do Thiago Nigro, primo rico, aqueles que não conhecem. E ele fala, né, no livro do meu 1 milhão dele. Quando ele tinha 18 anos, 19 anos, ele tinha saído da casa dos pais. E aí os pais dele deram 5 mil reais pra ele. E ele, em questão de 2 dias, ele acabou com esses 8 mil reais fazendo operações financeiras. Então, assim... É uma coisa a gente pensar. Ele mesmo falou em diversas palestras. Ele se achava o máximo naquela época por ter uma quantia de dinheiro exorbitante. Imagina, você abre o celular e tem 1 milhão. Você pode se achar o melhor do mundo. Pela questão engraçado, financeira. né? A transformação que algo material faz no ser da pessoa, né? Com certeza. Você conhece o Napoleão Hill? Sim. Napoleão Hill, eu tô lendo o livro dele, o manuscrito original. É um livro espetacular. 800 páginas, grossinho assim. Mas Napoleão Hill que era financiado pelo Dale Carnegie, né? Sim. Então, e ele entrevistou as pessoas. Você sabe? Sim. Aqueles que não sabem a história do Napoleão Hill, ele entrevistou as pessoas mais influentes da época dele. Então, Andrew Carnegie, o magnata do ferro, John Rockefeller, também o magnata do aço, e também o... Quem foi também? Não lembro a lista. Mas basicamente o projeto de vida dele foi isso, né? E foi isso, o projeto de vida dele. Então ele entrevistou as pessoas... Ele rastreou a riqueza. Ele rastreou a riqueza, praticamente. E ele fala, né, no livro dele lá, no capítulo 2. No capítulo 2 e em algum versículo lá. Mas ele fala, o dinheiro, ele traz poder para as pessoas, o poder os corrompe. Poder, não só o poder aquisitivo a gente pode pensar, mas o poder de influência, de manipulação. Querendo ou não, o valor monetário, a questão financeira está atrelada ao poder de influência, né? Inclusive, um dos bilionários dessa época, que ele não foi estudado pelo Napoleão Hill, mas inclusive competiu contra o Andrew Carnegie, é o Rockefeller, né? A gente fez um vídeo da história dele no canal.
pela tamanha influência que ele tem, inclusive nas políticas dos Estados Unidos, que até hoje contam, né? As políticas antitrust surgiram por conta do Rockefeller. Do né? Rockefeller. E a questão de manipular o mercado. Então, é um cara que veio do nada, que começou a ganhar muito dinheiro, que começou a A manipular família o dele já era mercado. rica, já, né? Não, a do Rockefeller não. O Rockefeller pai, no caso, foi ele que Ah, começou. sim, É. de fato, de fato. E aí ele foi criando tamanha Pai. influência que ele monopolizou o mercado e começou a ser perseguido, né? Pelo próprio governo. Sim, Mas você viu de que fato. um cara começou com nada, ele foi ganhando dinheiro, foi transformando a influência dele, o poder dele, a Então, ponto de se tornar odiado, inclusive, na época dele. com certeza. Então, assim, o dinheiro não só traz um poder aquisitivo, de você ir lá na loja da Apple e comprar o iPhone de última geração, mas o poder de influência é muito grande, a manipulação. Então, por exemplo, eu vou te dar essa quantia de dinheiro, você faz tal coisa. Hoje você pode achar isso. Entendeu? Isso é a coisa mais fácil do mundo, você acha na Coisa mais política. fácil do mundo. Você vai lá no 20 Pila, não sei se você conhece. Não? É um site onde, por exemplo, quando eu ainda não estudava o mercado financeiro, bolsa de valores, poderia vender alguma coisa que eu tinha como um conhecimento grande. Lá você encontra lá a pessoa vendendo edição de vídeo. Ah, tá, de freelance. Isso, Ah, sim. exatamente. É um site de freelance. Então, vejo lá, R$ 85. Você vai pagar, o cara vai fazer a edição do seu vídeo. Você consegue fazer isso com dinheiro hoje. Então, Usada de maneira inteligente, dá pra você fazer N coisas, né? N coisa. N coisas. Sim. Tirando, a gente tá falando da questão prática, né? Mas tirando a questão de influência, dá pra você fazer muita Dá coisa. pra fazer muita coisa. Não. Dinheiro, dá pra fazer muita coisa. É isso, bacana. Continuando a questão de filosofia e de como você acordava de manhã, qual que é a razão de você acordar de manhã? Pedro, imagina se você conhecesse eu sem ter esse conhecimento que eu tenho. Você encontra lá o Isaac de 11 anos jogando 10 horas por dia, praticamente. Jogando Já Roblox. tive essa época. Então, é uma história que eu até conto para as pessoas, virou até tema de live no Instagram. A mudança minha de 10 horas de jogos por 10 horas de estudo. É claro, hoje eu já não estudo as 10 horas de estudo. É um pouco... É claro. É incrível, né? Como é que você vai Sim. conseguindo estudar menos por Sim. conta de tanta responsabilidade. Então, É triste. então É agora até tem que triste. produzir conteúdo É. pro Instagram, tem que pensar agora até no podcast. Eu penso, eu compro o livro, eu largo o livro lá e falo, nossa, não tem tempo pra ler o livro. porque Então, eu tô de estudando você fazendo estudar. outra coisa. É, exatamente. Mas naquela época lá, eu jogava muito. Assim, muito mesmo. Meus amigos, eles jogavam até tal hora e eu continuava. Chegou um momento que eu comecei a jogar 10 horas por dia. Então, assim, além de eu estar tirando toda a minha saúde mental, de certa forma, porque ali eu tive ansiedade, depressão, É. teve Ixi, tudo. Se for atrelar vício... Acho que, se eu não me engano, faz uns 2, 3 anos que a OMS colocou o vício de jogo como algo com potencial mundial, assim, né? O vício de Destrutivo, jogo. né? É, destrutivo de tão É. grande que é. Sim, com certeza. Então, assim, eu contraí isso, eu não falava com meus pais praticamente, com minha irmã. E na escola eu era calado, eu tentava agradar todo mundo, sabe? Eu era praticamente palhaço da turma. E assim, eu fui me destruindo aos poucos. E assim, sempre é tempo de transformar. Sempre falo isso. Sempre é tempo de transformar. O tempo não é mudança, é transformação. Porque a transformação não é o que você tira, é o que você vai transformar praticamente. Então, o que aconteceu comigo foi uma transformação, não foi uma mudança. Eu não bani o jogo, praticamente. É tudo uma questão de controle, né? É tudo questão de controle. O erro da turma é achar isso, né? Ah, não, tem que banir completamente. Tá? Óbvio que se é algo ruim, sim, se bane completamente, né? Se é algo prejudicial, assim. Sim, Mas tem coisas que você consegue controlar. É a questão de disciplina, né? sim. Eu sou um cara que de vez em quando, não, vou jogar aqui 20 minutos, alguma coisa. Vou lá e jogo. Mas é uma questão de saber o que eu tenho que eu tenho coisas mais importantes e Eu saber tenho que isso coisas não tá mais agregando importantes. nada pra minha vida. É Exatamente. simplesmente um lazer. Isso. E daí a gente poderia entrar num debate do lazer, né? Uhum, sim. Tem um conto do Anton Chekhov, que é um escritor russo, que ele conta a história de um banqueiro muito russo que ofereceu uma quantidade de dinheiro enorme para um cara, pro cara viver num quarto pequeno, o quarto tinha algumas coisas dentro, agora não vou me lembrar o tempo, se eram 4 anos dentro do quarto, ou se eram 10, ou se transforma no meio do caminho. E o cara aceita a aposta, né? E os primeiros momentos dele ali dentro é terrível, né? Ele tá cercado, ele fica desesperado ali dentro. Mas daí ele podia pedir livros. Estando ali dentro, ele podia pedir livros. E ele tinha um piano lá dentro que ele sabia tocar dentro desse quarto. E o cara vai ficando ali. Vai passando o tempo. Nos primeiros dias, os caras que observam a sala não escutam nada. Não escutam ele falando nada lá dentro.
escutam ele tocando piano nos outros dias, ele começa a tocar o piano. Aí ele começa a pedir livros, e ele começa a desenvolver uma rotina ali dentro da sala. E vai se passando o tempo, vai se passando. Passa muito tempo lá dentro, muitos anos lá dentro, até que chega o momento de acabar a aposta, né? E nessa época o banqueiro quebrou. O banqueiro não tinha dinheiro pra pagar o valor absurdo, sei lá, milhões que ele prometeu pro cara. Uhum. Aí chega na hora de pagar, o banqueiro decide que ia matar o cara. Porque ele não tinha dinheiro pra matar. Mas aí o banqueiro entra na sala e encontra uma carta uma reflexão que o homem que tava dentro da sala escreveu. E agora eu não vou me lembrar o que ele escreveu. É interessante até ler o conto, né? Mas basicamente ele deixou de ligar pro valor da aposta em questão de dinheiro lá no meio do caminho já. Porque naquela quantidade de tempo ocioso que ele tinha daquele tempo livre, ele começou a ler de tudo, né? Ele começou a ler filosofia, ele começou a ler poesia, ele começou a ler literatura, história, ele começou a ter contato com diversos períodos da história, com o período do cristianismo, ele começou a perceber o belo na arte, na música, esse tipo de coisa, e deixou de ter qualquer importância pra ele. No outro dia, que o cara vai cobrar ele, vão conversar, ele fala, não precisa me pagar. E ele sai, acaba a aposta, mas ele sai transformado, ele sai um outro homem. Ele sai sem o dinheiro dele, mas naquele tempo de lazer ocioso que ele teve de anos e anos, né? 4, 40, sei lá quanto, 10 anos, o cara se transformou. Então, é uma questão da gente saber o que fazer com o tempo livre. Sim, Óbvio que você não tem que se matar no seu tempo livre também, mas procurar coisas que edificam, né? Coisas que... Sim, com certeza. Por exemplo, hoje quando me perguntam, Isaac, mas como que você não tem lazer? Você é viciado? Me chamam até de nerd na escola. Tem isso, é normal, praticamente. Mas você fica só estudando. E assim, a minha diferença, Pedro, para um jovem normal hoje é que eu tenho uma gestão do tempo. Eu tenho um controle do meu tempo. Então eu tenho minha rotina. Já falei pra você da agenda lá. Sim, eu tenho. Eu já não vivo sem já. Sim, então, eu também já não vivo sem. Eu tenho a agenda Google, eu tenho o Notion, se você conhece. Então eu uso os dois, tanto para administração de tarefas do dia, ou mas mesmo coisa uma pessoa que não tenha agenda, é uma questão de saber fazer bom uso do tempo de lazer dela, né? Sim. Então, sei lá, vai passear pra algum lugar bonito, tem contato com alguma coisa, assiste algum filme que tem uma mensagem boa, lê um livro só por lazer, o problema é que a turma acha que ler é algo... ler é automaticamente estudar. Né? É trabalho, mas nossa, tem... Às vezes eu passo o dia inteiro lendo e no final do dia, a meia hora que eu tenho, eu leio. Eu leio mais um pouco. Só que daí eu pego algum livro que sei lá, né? Exatamente. Eu vou ler Senhor dos Anéis, eu vou ler... Por exemplo, neste momento agora, na minha vida, eu estou lendo 3 livros ao mesmo tempo. Eu já nem sei mais quantos eu leio ao mesmo tempo. Eu tô lendo O Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. É um livro fenomenal. Nunca li mais. Recomendo pra todos, aliás. Querem começar no mercado financeiro, empreendedorismo, querem entender esse mundo, né? Além do Pai Rico, Pai Pobre, eu também leio o livro, estou finalizando um livro lá do meu Sérgio Cortella. Finalizando não, desculpa. Estou começando o livro. Ainda Dá, lembrei que Ainda Dá. Assim, a mensagem do livro, no título já dá pra ver, né? Ainda Dá. Fala sobre esperança. Sim. Uma mensagem muito bacana. Estou começando Ainda Dá, livro fenomenal, e eu estou lendo o manuscrito original. Vai ser um pouquinho, eu vou acabar ele um pouquinho mais tarde, por ter 800 páginas, né? Um livro um pouco tanto grosso, mas é um conhecimento, assim, que não dá pra se desperdiçar. Que é prazeroso. É prazeroso. Então, no momento da minha rotina, de tarde, eu leio o manuscrito original e o Pai Rico, Pai Pobre. No meu tempo livre, eu leio filosofia. Eu fico lá refletindo. O Sérgio Cortella falava bastante disso. O ato de filosofar não quer dizer que você vai ter que ver uma coisa com uma magnitude enorme e você pensar, não, por que isso aqui? Por que isso aqui está aqui? Está no ato da gente pensar. Então, por exemplo, por que eu estou fazendo esse podcast aqui? Isso aqui é algo filosófico. É a gente refletir o que está no nosso ambiente. Com certeza. Então, sobre o tempo agora. O que eu faço no meu tempo? Isso já é um ato filosófico também. Você vai saber o que você está fazendo, as coisas que estão te dando um lucro ou que estão fazendo você perder. Eu vejo o tempo não como dinheiro, mas como conhecimento. Então, por exemplo, imagina você tá perdendo um conhecimento. Só vai vendo tudo saindo lá, como um caixa de dinheiro. A questão de ler vários livros ao mesmo tempo, né? Eu sempre falo, nossa, eu queria ter mais tempo e eu acho que se eu tivesse, eu só ia querer mais cada vez, porque eu ia
enfiar mais leitura e mais tarefa no meio ali, né? Aham. Então eu Sim. tenho que ler pro canal, tenho que ler pra Sim. faculdade, leio coisas pessoais, tô sempre com... Igual eu falei, a questão de fontes, né? Vou ver os vídeos que a gente vai fazer hoje. Tem vídeo que eu leio 1.500 páginas antes de começar o roteiro. Olha. E tem que fichar tudo isso ainda. Então, o cérebro chega a fritar. Então, essas leituras mais tranquilas na hora do lazer É um pouco mais leve, né? É, no dia a dia. relaxante. Sim, Relaxante. relaxante. Muito bacana. Ô Pedro, vamos lá. Continuando. Que conselho você daria pro Isaac de 11 anos que está jogando 10 horas por dia, ou pro um adulto que quer começar a empreender e quer criar um canal no YouTube que acha que tem um conhecimento bom? Que conselho você daria? Sim, olha, pra você começar, eu que vivi tudo isso, que eu tenho meu canal, que eu estudei, ralei, o conselho que eu posso dar pra você é isso. Igual eu falei pra você, também tive a época... Não sei se foi nessa mesma idade que você tá hoje. Provavelmente foi, que eu jogava muito. Gostava de jogar. O único fruto bom que eu tive dessa época foi que eu aprendi a falar inglês nessa época. Jogava com pessoas de outro país e aprendi a falar inglês. Exatamente. Ainda teve uma fruta no meio de toda a desgraça. Mas acho que o melhor conselho que eu dou é aquele que eu falei no início. As pessoas às vezes têm ideias boas, grandes ideias, e trabalham, a questão de filosofar que você falou, tem pessoas que ficam horas pensando naquela ideia e ela escreve no papel e isso e aquilo. Mas aí por uma autossabotagem ela começa a achar que é impossível, né? Que é a questão de sonhar que a gente falou. É melhor você ter um objetivo que é algo mais terreno. Sim. Então, acho que o melhor dica que eu posso dar é execute. Faça a ideia. Tem gente que fica pensando, você falou de receber críticas, né? Tem gente que não começa por conta de críticas. Tem gente que não começa porque acha que, não, já tem muito disso, não vai ter como. A gente falou de saturado, né? Uhum. Ou, sei lá, as pessoas têm N problemas, né? A questão de ansiedade, às vezes, não deixa as pessoas produzir nada, né? Sim, com certeza. Eu conheço pessoas ansiosas que isso atrapalha muito a vida delas na hora de fazer qualquer coisa. Então, isso... E a questão de jogo que você falou, o jogo ele desenvolve, além de ser um vício por si só, ele desenvolve vários outros problemas consequentes. A ansiedade é um deles. E a ansiedade está atrelada a essa questão de não conseguir fazer as coisas. Tinha muita ansiedade e depressão. Então, você não consegue fazer as coisas. Então, acho que a melhor dica que eu posso dar, e é óbvio que seria muito mais complicado, né? Para alguém que tá viciado, você não tira ele do vício facilmente. Sim. Mas vai chegar um momento que ela vai olhar porque, de cima, assim, né? A influência entra muito nisso, sabe? Eu tinha alguns amigos, eu ainda tenho alguns amigos bem próximos, e eles ainda continuaram a jogar. Então eu tinha parado de jogar, eu deixei lá minhas contas, lá Steam, jogos mobile, né, do celular. Tinha deixado, comecei a estudar pra valer. Foi em 2021. Comecei a estudar mercado financeiro, filosofia, finanças, empreendedorismo. E daí, esse ano, eu tive alguns frutos onde eu consegui influenciar dois de uns amigos próximos a largarem também o jogo. Que eles também ficavam jogando por horas. Então, assim, consegui fazer influência. Às vezes as Tem pessoas... Você influência. nem precisa ficar tentando, né? Você nem precisa ficar Não, falando. senão, Viu? eu não falei uma Você palavra. influencia. Eu não falei uma palavra. Esses dias atrás eu até tava influenciando um amigo meu a começar a ler Tolkien, Senhor dos Anéis, né? Ele leu o Hobbit, daí Sim. fui lá, dei os livros do Senhor dos Anéis pra ele. E aí você vai influenciando a pessoa. Você vai conversando, ela vê que a literatura, por exemplo, é algo ótimo, algo bom. E às vezes ela troca algum vício por essa prática que é Sim. melhor, né? Esse é o ato de transformar. Sim. Você não vai banir completamente aquilo que viu? você fazia. Quantas vezes eu tá moscando lá, tem uma meia hora e abrir um Counter-Strike pra jogar lá. Mas eu não deixo tomar conta do meu dia, entendeu? Sim, com certeza. A diferença é Você essa. sabe que você tem mais coisas Sim. que vão fazer você ter um conhecimento. A agenda né? tá lá, me A encarando. agenda tá lá. Ela tá me encarando. A rotina tá lá. Sim. A agenda Google tá lá Ixi. aberta. Muito bacana, de fato. Eu gosto bastante de um livro falando sobre influência. Não sei se você já leu Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Não, eu só conheço o título, mas... Do Dale Carnegie. Sim. Cara, que livro. Que livro. Eu li ele inteiro. Eu li ele até na escola. Num intervalo de professor indo pra outra sala, eu lia ele. Até meus colegas falavam: Ô Isaac, mas você vai manipular geral aqui? Vai fazer todo mundo investir também? Eu falei assim: talvez. Daí eles perguntaram: por que talvez? Daí eu falei: não sei se você conhece, mas tem uma história do camponês. Ele sempre falava talvez pras coisas. Muito bacana, legal. Legal. É o do fazendeiro, na verdade. Era assim: era um fazendeiro, todo dia ele trabalhava, todos os dias.
Ele trabalhava todos os dias. Ele tinha a fazenda dele, ganhava o dinheiro vendendo as coisas. E daí começou um momento muito ruim na economia de onde ele estava lá. Ou seja, as vendas começaram a ficar ruins e as pessoas iam perguntar pra ele o que ia acontecer. E quando as pessoas perguntavam, ele falava assim, talvez. Talvez, talvez, talvez. E no final, as pessoas, né, a cidade inteira foi perguntar pra ele por que ele falava talvez. Daí ele falou, né, talvez é uma coisa que talvez possa acontecer, talvez não possa acontecer. Daí eles perguntaram qual que era o sentido da palavra talvez. É uma coisa que pode acontecer ou não. Tudo depende da minha mudança. Do que o meu cérebro vai falar, do meu coração vai falar. Então assim, vem muito disso, sabe? Do que eu mesmo vou fazer. Porque às vezes as pessoas impõem isso a você. Sim. De fato. Mas o livro é espetacular. Eu li o livro inteiro. É muito bacana o livro. Ele tem ensinamentos, ele fala, aliás, do Napoleão Hill lá. E do John Rockefeller. Que a gente tava falando lá, Sim. né? Da influência. Então ele fala exatamente disso. Como você pode Eram falar em pessoas público. que conseguiam mudar o ar da sala onde eles estavam, né? Eu li a biografia do Steve Jobs, nossa, isso faz anos. Faz anos. Acho que antes de eu começar a estudar a história. Do Walter Isaac, acho que é o nome do biógrafo. E ele falava que o Jobs, ele conseguia... Ele usa um termo específico que eu não vou lembrar agora. É meio que uma dobra gravitacional onde ele estava. Porque o Jobs, ele não era o cara que mais entendia da parte técnica, ou etc. Uhum. Mas ele tinha tamanha influência para conseguir fazer as pessoas entregar o que ele tinha na visão Sim, dele, com certeza. que ele realmente dobra... Acho que fala de gravidade, né? Porque ele realmente conseguia dobrar a É realidade tanto onde ele que tava, né? quando ele ainda era CEO da Apple, tiraram ele, né, da Sim, Apple. sim, Ele foi claro. tirado da Aí própria Ele empresa. cria a Cube, a Pixar. Isso. E Não daí ele foi pra, precisam dele. e daí ele foi pra Pixar, passou uns anos, entregou um ótimo trabalho. Aí tava lá, a Apple Viram de que novo. é ele o diferencial, né? Isso, daí tava lá a Apple precisando dele de novo. Daí ele voltou. Ou Não, e seja, é óbvio que ele fez tinha- a diferença. Se ele é a lá. biografia, você vê que ele era um cara que realmente tinha N problemas, né? Lidar com ele era um absurdo. Nossa. Mas essa capacidade dele aí de influenciar todo mundo a fazer o máximo, isso é algo que você vê no Elon Musk também. Eu li a biografia dele faz pouco tempo e falam que trabalhar com ele é 200% o tempo inteiro. É. Você tem que entregar e Sim. influência gigante, né? E foi muito bacana, Pedro, esses dois exemplos que você deu. E são um exemplo de superação. Porque o Steve Jobs, ele é adotado. Sim. Ele era adotado, né? E foi tremendo pra ele, né? Dele aprender a lidar com isso. Nos tempos de escola, ele era dado também como nerd, que era o inteligente. O Jobs ele passa por transformações muito doidas, né? Sim. Ele vai do nerd, depois ele não faz nada. Daí ele na não faz faculdade, nada, é. né? Daí ele viveu uma grande solidão na vida dele. Daí ele voltou, conseguiu criar assim uma empresa. Uma empresa hoje você vê que é de marca. É a empresa mais de marca. valiosa do mundo, né? Empresa mais valiosa do mundo. 3 E é trilhões. legal do Jobs também a relação dele com a filha, né? Uhum. Ele Com não certeza. aceitava de jeito nenhum a filha, Sim. rejeitava. No fim, o Lisa tem o nome da filha, daí que é o primeiro computador da Apple, Sim. né? Lisa. O cara abraçou a responsabilidade Sim, no fim das contas. no fim das contas. E ele não desistiu, né? Em meio de tudo isso, ele fez uma coisa que é chamada de branding. Ele investiu no nome da própria empresa. Sim. Imagina, ele tava batendo de frente com a IBM, que era IBM. um gigante que ninguém achava que ia ser tirado do pedestal que tava, né? Uhum. Hoje é uma empresa que mais vale no mundo, 3 trilhões de dólares. Tudo por causa do branding. E a marca, né? Você pode ir pra qualquer canto do planeta aí que você Não, conhece se a eu maçãzinha. te perguntar, qual que é a marca de luxo hoje de celular? O que você vai falar? É Apple, não tem como. Apple, iPhone. Você até tem marcas que brigam de igual, mas em questão de branding, acho que é um dos melhores exemplos que tem. Talvez outras marcas se comparem a eles a questão de branding, que é o McDonald's, né? Sim. É uma empresa que McDonald's, com eles ainda certeza. fazem questão de, no projeto original da empresa, de manter a mesma identidade em qualquer lugar do planeta. Eles querem que, se você está aqui no Brasil, você vai pro McDonald's da Irlanda, você vai se sentir como se você estivesse no McDonald's da sua casa, né? Uhum. Essa questão de marketing é interessante. Sim. E também tem a questão do Elon Musk. Elon Musk que é um exemplo que a gente vê hoje, né? O Elon Musk eu mais acho atual. um cara estranho, né? A questão do sucesso dele. Uhum. Porque ele fez sucesso com áreas que não são Olha, prováveis é de se até fazer engraçado sucesso, falar, né? ó. Ele fez sucesso criando o Zip2. Sim. Zip2. É assim, a primeira... Ele pegou o boom da internet, né? Ele soube aproveitar muito bem isso. com o irmão dele. Então, o primeiro foi o Zip2. Daí foi o PayPal. Sim. Daí ele fechou. Daí ele criou a SpaceX.
Com o dinheiro da venda do PayPal, ele pegou a SpaceX e comprou a Tesla. A turma acha que ele criou a Tesla do zero, mas não é, né? Então, daí tem lá Nikola Tesla. Né? Daí o pessoal fala, não, o Elon Musk é o dono, ele criou a Tesla. Daí ele comprou a Tesla. Ele comprou a Tesla. Inclusive tem briga judicial até hoje, né? Tem briga judicial até hoje. Um dos criadores da Tesla, direto. Mas a verdade é que, por mais que ele não seja o criador, ele que transformou a empresa. Ele que transformou a empresa de fato. E tomou tombo, né? O Elon Musk, ele chega num período da vida dele, ele tinha vendido o PayPal e tinha alguns milhões. Ele comprou a SpaceX e a Tesla. E a jornada da SpaceX dele foi terrível. Acho que ele teve 3 lançamentos que explodiram. E nisso a Tesla também não estava bem das pernas. Aí ele conta, né, que... E era muito capital que estava indo, né? Ele conta que ele estava no momento onde ele tinha dinheiro, mas ele tinha dinheiro para salvar um. Se ele colocasse o dinheiro inteiro na Tesla, ele quebrava a SpaceX. Se ele colocasse na SpaceX, ele quebrava a Tesla. Aí ele decidiu dividir, apostar em mais um lançamento da SpaceX, que foi o 4º lançamento que deu certo. O foguete deu ré. Aí ele conseguiu o contrato com a NASA e aí deslanchou, né? Mas eu digo que é esquisito o exemplo dele, porque você não imagina. Você fala o homem mais rico do mundo, você não imagina que é alguém mais rico com áreas tão específicas, né? Sim. Com exploração e ele espacial. Ele também criou, né, a empresa Solar City, Sim. né? De energia solar. Um monte de empresa, né? Neuralink, Starlink. Starlink. É engraçado, né? A turma acha que a SpaceX, o dinheiro vem dos foguetes, mas o próprio Starlink, que é os satélites que ele manda pro espaço, ele faz um absurdo de dinheiro com isso. Ele fornece internet para o planeta inteiro, né? Planeta inteiro, até no conflito da Rússia e da Ucrânia, né? No começo pediram para ele fornecer internet, ele forneceu. Ele forneceu, no final. Então, voltando, né, pra história do Elon Musk, ele nasceu na África do Sul. Sim. E a família sabe que ele é africano, né? Ninguém imagina que ele é africano. Ninguém imagina que ele é africano. Ó, gente, o Elon Musk é da África do Sul, ele não é americano, não. Ele não é americano. O pessoal acha que ele é americano, que a Tesla fica lá, mas ele é da África do Sul. Ele teve uma família rica, né? Teve. O pai dele acho que era engenheiro elétrico, alguma coisa assim, né? Então ele tinha já um valor muito grande. É aquilo que eu te falei lá no comecinho da apresentação, né? Você não tem que ficar... Nem toda história é triste. Nem toda história é Nem triste. toda história é sofrida, né? Nossa, o cara tinha uma das melhores vidas, mas ele que quis mudar. Ele que quis fazer a transformação. Então, ele estudava, ele tinha um prazer muito grande em aprender coisas novas. E engraçado que ocorreu o contrário hoje, que a gente vê hoje. Lá na África do Sul, ainda tem negros lá. E ele era branco. Sim. E ele era discriminado pela cor dele. Porque ele era um dos únicos brancos na sala dele. E hoje que a gente vê no Brasil, ao contrário. Muitos brancos e um negro. Seria um racismo invertido, a gente pode colocar aqui. Mas que aconteceu muito com ele e que rebaixou muito ele, né? Por causa da cor dele. Ele foi discriminado pela cor dele, branca. E com isso ele ficou isolado, teve muita solidão. É uma coisa que eu vejo na história de muitos milionários hoje, né? A solidão ficou e fica muito presente ainda, né? Então... É aquilo que a gente tá falando de dinheiro, né? Tá falando de dinheiro. Ele traz influência e também traz essa questão de isolamento. Isso. Porque a partir do momento que você tem muito dinheiro, você é muito influente, você desconfia de todo mundo. Você não vai aceitar, e também a sociedade também não vai aceitar você mudando, né? Porque o que a gente vive hoje seria como uma sociedade que tenta colocar você como igualitário, medíocre, né? Eles te colocam como que você deve ser que nem todo mundo. Então, se você subir um pouco a régua, já te empurra de novo. Tem que ficar aqui. Então, ele sofreu isso e a única forma de tirar isso é ficar sozinho, solidão, não tem o que fazer. E ele teve as ideias, chamaram ele de louco, que ele ia enviar o foguete pra Marte, e no fim ele conseguiu. Então assim, pessoal, eu acho que isso daqui é uma mensagem de motivação, né? Pra você que acha que pode não conseguir alcançar nada, ou você que acha que você é mais um. O Elon Musk, que foi completamente discriminado pela cor, a pele dele, né? A raça dele. Ele conseguiu essas coisas, conseguiu ser o homem mais rico do mundo. E o Steve Jobs, que foi adotado, e nas piores condições possíveis, ele conseguiu ser o CEO de uma das empresas que mais investiu em branding e que é a empresa mais valiosa do mundo. Então assim, se você tá pensando em desistir, não desiste não. Que você pode ser... tá muito fácil, né, Pedro, você ser diferente hoje. Tá muito fácil. Você tem todas as ferramentas. Você tem o YouTube, você tem um montão de coisa. Você pode ser diferente de X formas. É aquilo que a gente falou, né? Às vezes você imagina que tá saturado. Pô, quando eu criei o canal de história, já tinha muitos e vai continuar tendo muitos pra sempre. Com certeza. Enquanto a plataforma existir. Aqui, se você vê lá, canais de história do YouTube, tá lá.
história do mundo. Sim, aí você vai ganhando seu espaço lentamente, né? Ganhando seu E você vai espaço. ganhando seu espaço para criar identidade, para criar autoridade, para criar aspectos que são diferentes do resto. Então, seja na maneira como você edita, na maneira como você apresenta, ou na sua seriedade com fontes, esse tipo de coisa, você vai criando o seu espaço. Então é aquilo que eu falei, de você ficar pensando que já tem muito, você não vai fazer nada, né? É a própria, Vai ser do própria lugar. questão da inovação, né? Uhum. Como inovar alguma coisa que já existe tanto. É Mas porque a inovação diferença, surge disso. a diferença faz o ser humano, né? É. As pessoas falam, não, tem que ser aquela pessoa, tem que copiar tudo dela. Até as pessoas que querem começar a empreender, né? Então, olha, eu quero ser que nem o Steve Jobs. Eu tenho que fazer tudo que o Steve Jobs fazia. Mas assim, você tem a sua identidade. A diferença é que faz o ser humano. Então não adianta de nada você criar uma empresa igualzinha à Apple. Não. Não adianta. É copiar. A chance de Plágio. dar certo uma cópia assim. É. Além de ser plágio. Além de ser plágio, né? Mas a chance de dar certo de você copiar o passo a passo da carreira de alguém é minúscula. Porque você tem N fatores externos ali do ambiente que influenciaram a pessoa, né? Seja da cabeça dela ou das coisas que cercam ela. Tudo isso vai afetar a jornada dela, né? Os dois exemplos que você deu aí. Cada um teve a sua jornada. Sim, Cada um passou por experiências diferentes, né? com Então certeza. é impossível, a não ser que você vá tentar replicar até as influências externas que tiveram, o que é impossível. É que é Não tem impossível. como. Porque as circunstâncias formaram as pessoas, né? As circunstâncias do Elon Musk formou quem que ele E é também hoje. essa questão de identidade não adianta. Às vezes você tenta até forçar a identidade, é pior. O melhor é você produzir do jeito que você sabe fazer, Uhum. porque sem dúvidas algumas pessoas, que vai ser o seu público de base, eles vão gostar do jeito que você é, do jeito que você conta as histórias. Sim. Tenho certeza que tem um monte de gente que se assistiu um vídeo meu, por mais que eu pegue o melhor vídeo que eu acho que eu já fiz, ele não vai gostar do jeito que eu conto, do jeito que eu falo. Já teve críticas assim. Sim. Tem um monte de críticas assim E nos vai ter, comentários. né? Mas não tem como, entendeu? Uhum. Você faz o seu melhor pra melhorar erros que estão ao seu alcance, mas o que não tá, infelizmente, acontece, né? Paciência. É, paciência, até como. alcançar, É. até a gente melhorar. Teve até comentário num vídeo meu criticando meu sotaque, que meu R é puxado. A porta. Teve um cara xingando eu no meu vídeo lá, porque um tema sério desse, com um R desse puxado. Internet é um lugar que ela Opa. faz você praticar a virtude da paciência de um Com jeito certeza. incrível. A disciplina e paciência. Nossa. Pra você ler esses comentários, né, todos os dias. Nossa. Imagina como que deve ser, por exemplo, o Twitter do Elon Musk. Quanta Então, bobagem ele deve é. ler lá. Então, paciência. Paciência pra gente seguir com isso. Ô Pedro, bacana. Indo pro seu canal agora, vendo o História do Mundo. Pra você resumir em uma só palavra, tudo que você teve que fazer, realizou, e o processo que você tá hoje. Em uma palavra, o que você ia falar? Disciplina. Disciplina. Sim. Acho que sem ela não teria criado, sem ela não teria continuado a produzir, sem ela não teria aumentado a frequência de vídeos que eu produzo, sem ela não conseguiria ler o tanto que eu preciso ler, sem ela não conseguiria editar o tanto que eu preciso editar. Então, acho que sem a disciplina não ia dar certo. Porque você pode ser um cara preguiçoso. Tem gente que nossa, não gosta de fazer isso. Mas se você tem disciplina, você vai lá, faz e boa, É, entendeu? porque a preguiça é uma autossabotação, né? Então, por mais que... Às vezes tem dias que eu acordo e eu falo, nossa, hoje eu não quero fazer nada. Mas através da disciplina, você vai levando. Você consegue. Com certeza. Então, acho que disciplina seria. É, a disciplina é o que me move praticamente hoje. Porque, assim, parece pouco, mas ler 3 livros ao mesmo tempo, pra você, talvez possa ser pouco. Tem pessoas que não conseguem. Cada um tem... Sim, é que nível, né? eu vou aumentando a escala. tem gente que acha que é Eu tô- impossível, mas cada um tem seu ritmo. Eu, por exemplo, bom. leio muito rápido. Aí quase todo mundo que eu converso, que eu conheço, lê devagar. E eu já tentei ler devagar, sabe? Falei, não, vou tentar ler devagar. Eu leio devagar. Então, mas eu não consigo. E não é que eu ler rápido afeta meu entendimento da obra. Sei lá, natural pra mim, sabe? Ler rápido. Olha, E acaba sendo uma vantagem pra quem tem que produzir tanto. que isso. Agora, você tentar forçar a ler rápido, daí é horrível, né? Porque você não consegue Sim. absorver nada da É, obra. quando eu comecei a estudar, eu queria ter isso que você tem hoje. Eu queria ler rápido. Daí os primeiros sets foram feitos. Eu lia rápido, mas eu não entendia. Daí eu Você vai lia- descobrindo o seu ritmo. daí Mas, eu no geral, se eu tiver que indicar pra alguém que não lê, leia devagar. leio devagar. É, se é pra alguém que não lê nada e vai começar a ler devagar. É a melhor devagar. coisa do mundo. Você vai E entendendo, outra, ponto por ponto. Apesar de eu ler rápido, um costume que eu tenho, graças a Deus, porque tem gente que não faz, é reler. Então, às vezes eu vou ler alguma obra que é mais difícil, tem uma linguagem mais erudita, obras filosóficas, eu li a página inteira. Se eu cheguei no fim da página e eu não consigo resumir
o que eu li naquela página, eu leio ela de novo. É um vídeo muito famoso, eu brinco com os meus amigos direto, a gente manda esse vídeo, Poxa, anda com o Cortella e com o Karnal? É o Felipe Pondé. Não, Pondé. Outro agora. Que fala do Bril. Ah, nossa, verdade. Porque naquele vídeo ele tá falando, ele tá dando aula de direito, acho, ele tá falando pra turma ler Kant. E não sei se você já leu Kant, é terrível a escrita do Kant. Kant escrevia muito mal. Uhum. E aí, daí que surgiu o vídeo, né? Sim. Porque eu vou ler, mas não entendo. Ele fala, não, mas o cara criou aquilo do zero. Você só tem que ler. Só tem que ler. Então você pega a página, senta e lê. Se você não entendeu, você lê de novo. Palavra por palavra. Não, E é um costume bom. hoje as pessoas Você relê. praticamente não conseguem ver isso, né? Ah, bacana. Disciplina. Hoje a disciplina, além de estar comigo na leitura, também tá com o que eu trabalho hoje. Então, por exemplo, no mercado financeiro, eu sigo uma estratégia chamada de Value Investing, Buy and Hold. Nessa estratégia, eu compro uma ação, por exemplo, e eu seguro ela para daqui a 10 anos. O mercado financeiro, suas exceções à parte, né? A disciplina é algo fundamental. Fundamental. Porque assim, não compensa você fazer um day trade, por exemplo. Não estou falando que day trade é uma operação financeira que não vai te dar lucro. Mas assim... Não pode criticar day trade, né? As pessoas não gostam não quando eu gosto critico. critique. Não gosto de criticar. Não, mas a questão da disciplina tá ligada com o buy and hold pelo fato de que você vai passar por momentos... A gente tava falando de ciclos, né? Antes de começar. De ações que têm os seus ciclos. O que você vai fazer com uma ação dessa se você não tem disciplina? Então. Pra compreender que ela não vai ter só... Ela não vai ser estável, né? Sim. Ela vai ter altos e baixos. E qualquer ação vai ter altos e baixos porque Qualquer ela tá exposta ação. ao mercado mundial, né? Sim. Um exemplo é a invasão da Rússia e da Ucrânia agora e o impacto que teve. Quem não tem disciplina vendeu tudo no primeiro momento. Primeiro momento. Quem teve um pouquinho mais analisou o cenário, ajustou as posições e viu que O Warren Buffett, ele tem até uma frase que ele fala assim, num livro, eu acho que é do Snowball, na verdade, da biografia dele, que fala assim, enquanto o Carl Icahn estava vendendo as ações dele, eu estava entrando e comprando. Então assim, às vezes quando uma pessoa desesperada sai porque uma ação tá caindo muito, ela acha que já é o fim do mundo. O Warren Buffett tá lá comprando. Buffett acho que é o melhor exemplo de disciplina na hora de investir. Porque ele nunca fez nada exorbitante. Quer dizer, ele fez compras gigantes, É pra né? gente pensar, né, de um menino com 10 anos lá no Nebraska. Juntando moedinha, né? Juntando moeda, entregando jornal junto com o amigo Sim, dele sim. e comprando máquina de pinball. Então, mas ele é um baita exemplo de disciplina, porque apesar dele ter operações gigantescas, quando ele já tava mais rico, ele teve paciência. Ele foi comprando, trabalhando com outras coisas e foi criando uma posição gigantesca em empresas que ele sabia avaliar bem, né? Sim, com Então, certeza. Por exemplo, ele soube avaliar o valor da Coca-Cola anos e anos atrás, né? E hoje E o precisou que... de uma disciplina pra deixar lá sentado 30 anos a ação, né? Sim. Por exemplo, hoje, uma ação que mais corresponde à carteira dele é da Apple. Então, A Apple... quantos tiveram a visão e a disciplina de comprar, arriscar na Apple naquela época e sentar e esperar, né? Porque a Apple teve vários momentos que, se você quisesse, poderia ter vendido. Um cara que comprou no início, com né? certeza. Só que imagina, ele segurou agora, a Apple vale trilhões. A Apple vale 3 trilhões de dólares. Viu? Questão de disciplina pra investimento, não tem como. Sim, Se disciplina. for emocionado, ansioso ali, não... Até fala, né? Isso daí forma um viés, é o viés da euforia. Sim. Então, você vai indo junto com o ritmo do mercado. Se o mercado tá feliz, você fica feliz. Se o mercado tá triste, você fica fica bravo. Então, E você daí, vai de entender. novo, vem... Falando do mercado financeiro, vem a importância que a gente tava falando de conhecimento e de você entender o mercado externo, né? De você entender que seu país está sendo afetado não só por problemas daqui, mas que a economia também, para quem investe, é afetada por tudo que tá fora, né? Sim, Então, com um cara que vai certeza. entrar no mercado financeiro, ele tem que entender que ele não vai olhar só o mercado do Brasil. Não. De jeito nenhum. Imagina pra eu, Pedro. como você pra eu investir. comprar uma ação. Pra eu comprar uma ação ou ver as notícias que tá acontecendo. Preciso abrir 5 páginas do Google. Uma pro home broker, agora do Brasil. Uma pro home broker dos Estados Unidos. Outra da China, outra do Japão, outra da Você tem que ter uma Rússia. visão holística, né? Sim, você tem que ver tudo o que tá acontecendo. Por exemplo, se o da Rússia cair, se da Rússia congelar, daí já afeta os Estados Unidos, daí vai no Japão, na China, daí já afeta aqui do Brasil. Então, tem que fazer. Conhecimento é a chave de tudo, principalmente no mercado financeiro. Principalmente. Eu que tive muitos erros quando eu comecei no mercado financeiro, sem o conhecimento, você não vai a lugar nenhum. É igual... acho que uma
Uma mania que o Buffett tem até hoje no documentário que eu assisti dele, né? Desde a época do Nebraska, lá da década de 60, até hoje ele lê jornal todo dia, né? Ele compra uns 5, 6 jornal diferentes. Aham, E acha ali. ele vai no McDonald's, pega um e acha as influências no cheeseburger, jornal. pega uma E Coca-Cola e bebe é algo uma. desprezado, mas pra quem investe e não olhar notícia, seria loucura, né? Seria loucura. Seria um plano de loucura, suicídio. Investir às praticamente. cegas, né? Investir às cegas. É. Você vai investir em qualquer coisa lá, qualquer Imagina pra papel. um cara que investe olhando só gráfico e não fatores quando chegou a crise da Rússia. Um cara olhando só o gráfico e não olhando os fundamentos da empresa, Não praticamente. tem como. Não tem como. Isso é outra questão também, né? Olhar os fundamentos da empresa. Que é Então, algo que o Buffett faz muito bem, né? Faz muito Ele bem. só compra empresas que ele acredita que tá muito bem dirigida, né? Organizada. Sim. Que a gestão é boa. Que a gestão é boa. Ele coloca a mão no fogo quando ele acredita na gestão. Exatamente. Então, por exemplo, da Apple hoje. Não tem. Agora, a Apple tendo bons resultados. O A gente Tim tá Cook, né? Faz tempo. Isso, é o que Tim né? Cook. A gente vendo os resultados do Tim Cook, a gestoria dele, Vai ficar lá até. agora dá pra entender por que ele investiu. É. Agora dá pra entender que tem bons resultados. Depois que dá certo, todo mundo. Todo mundo vai querer, né? Legal, hein? Vidente, É, revelador. Como é que chama ele? De um mago de Omaha, né? É o oráculo de É o oráculo Omaha. de Omaha. Isso. Acho que ele vê o futuro, mas não é, né? Ele é um cara muito racional, né? Muito lógico. Muito lógico, Muito lógico. Ele praticamente. só compra o que ele acredita ali no papel, nas análises dele. Uhum. Eu lembro que um filme dele, filme não, Acho que é um documentário, né? um documentário sobre ele, falava, né, da infância dele, da adolescência até hoje. E ele falou no documentário, ele não, o ator, né, praticamente, falou que, mas é baseado no que ele falou. Mas ele falou assim, não, eu gosto muito de brincar, eu gosto de brincar com o mercado. Porque assim, qualquer coisa que o Warren Buffett falar hoje vai afetar o mercado de algum jeito. É igual a questão do Elon Musk, com os tweets dele. Os tweets, né? É Dogecoin to the moon, praticamente. Dogecoin Pra gente isso aí é manipular mercado até, né? é manipulação do mercado. É um crime. Então, tamanha crime. influência que o cara tem com, sei lá, meia dúzia de palavras que ele posta. Se ele falar assim, não vou mais investir no Nubank. Nubank pode correr o risco de quebrar uma empresa. Ele quebra a Por empresa. isso que é crime, né? A turma não entende, né? Nossa, mas por que por isso que é crime, ele consegue quebrar uma Tanto empresa. que o Elon Musk tá, assim, na corda bamba. Ele fica falando todo dia lá no Twitter. Ele só faz uma meia manipulação de mercado, praticamente. Meia. É pra ficar blindado, pra não ter como prender ele. Praticamente. Ele quer falar, mas ele não quer ser preso. Um exemplo é a compra dele do Twitter, né? Querendo ou não, aqueles 42 bilhões, é a influência dele mesmo ter chegado nesse patamar de quando ele comprou 9% da empresa, né? De Com uma vez certeza. só. Ele fez a ação ir lá pra cima. Tanto que falaram que se o Twitter, a diretoria recusasse a oferta dele, ele ia vender os 9% da empresa dele e ia fazer a ação despencar, né? Não, ele ia fazer uma Ele manipulação faliu o de Twitter. mercado bruta, Ele praticamente. faliu o Ele Twitter. ia falar assim, não uso mais Twitter, bye. Já era. Daí pronto, desaba o Twitter. Quebrava a empresa. Quebrava o Twitter. Influência... É o que os caras conseguem... A influência e o poder deles é tão grande que eles conseguem fazer isso. Com simples palavras, eles conseguem quebrar uma empresa, quebrar uma rede social. Eu lembro quando eu tava começando no mercado de cripto, e foi lá pra novembro do ano passado, 2021, e eu comecei lá no mercado de cripto. Daí, naquela época, tinha acabado de nascer uma Bitcoin, uma altcoin, que virou uma piada. Dogecoin. Eu tenho uma história com a Dogecoin que não é muito legal, que envolve o Elon Musk. Tenho a agradecer o Elon Musk aqui, se ele estiver vendo esse podcast, você agradecer por fazer a Dogecoin cair e eu tenho uma perda. Mas vamos lá. Eu tinha começado a investir em cripto, eu tinha visto lá a Dogecoin tava subindo milhares, Daí eu fui pesquisar mais sobre a Dogecoin. É importante ressaltar que hoje a minha visão de criptomoeda não é de day trade. Duas criptomoedas que eu vejo um futuro, que eu tenho na minha carteira hoje e que eu vou ter até quando eu tiver 30 anos, Bitcoin e Ethereum. Essas são as mais consolidadas, São as né? mais consolidadas, que São mais bem antigas, mais já, estruturadas. Né? Antigas entre aspas, né? É até interessante, né? A gênese, o nascimento do Bitcoin, ele tá logo depois da crise de 2008, né? Que você falou no começo sim. do vídeo. Exatamente.
ali a turma viu a necessidade de uma moeda descentralizada, né? Que é o que... De uma moeda que tivesse blindada, entre Sim, aspas. blindado. Mas é interessante, porque o Bitcoin, ele ganhou tamanho Nem e sabe o influência. criador do Bitcoin. Tem até vídeo no canal da gente Sim, mostrando as eu acho vi. que 4 ou 5 pessoas que eles acham que é. Aham. Mas o Bitcoin ele ganhou tamanho, influência e porte como moeda, que mesmo não sendo um dos fundamentos dela ser afetada tanto assim por fatores externos, ela é muito, né? Uhum. Ela- Sim, de fato. Por ela ser descentralizada, ou seja, não estar junto com o governo, não tem lastro, não tem nada. não tem lastro, fica muito fácil você Descentralização, falar na alguma verdade, é o princípio de qualquer cripto, né? princípio de qualquer cripto. Agora tá surgindo agora uma nova tecnologia, não sei se já ouviu falar da tecnologia DeFi. A tecnologia DeFi seria um programa, entre aspas, de você pegar uma Bitcoin e transformar ela em uma criptomoeda centralizada. Daí- Isso aí é o leão querendo morder Então, isso é um imposto de renda, assim, ó. querendo alguma que você forma- declare criptomoeda. É, né? isso daí é o governo tentando tirar um pedaço do bolo, né? O Satoshi criou o negócio pra fugir disso e querem que você vá pra esse Então, lado. daí chamaram de DeFi. É uma tecnologia centralizada. Daí consiste em você pegar uma criptomoeda. Mas não sei de onde transformar. que isso aí ganharia mercado, né? Então, Quem investe em cripto, investe por tá ser surgindo centralizado. agora. O projeto foi colocado... Na verdade, isso aí é uma reação de forma. governos, né? Aham, vendo... Você tem alguns países bem El Salvador, pequenos, por exemplo. então, que adotaram porque viram que é adotou o algo Bitcoin. que não tinha como fugir. Mas eu fico pensando na situação do país agora, né? Com uma queda de 60%. 28 mil Bitcoin. Então, Aí Mas vem deve os perigos da descentralização Só também, frio né? aí. É. Aí só frio. Mas então, daí eu comprei lá a Dogecoin. Daí eu observei. Como que ela é afetada? Por ela não ter lastro, deixa eu ver como ela é afetada. Daí eu fui para lá no Twitter do Elon Musk lá. O Elon Musk, super racional lá falando. Dogecoin to the moon. Simples frase. Ele tava lá falando. Dogecoin vai explodir. Daí eu fui lá e comprei a Dogecoin. Comprei na alta. Bobeira. Comprei Compra na na alta. alta, vende na baixa. Exatamente. É exatamente o que aconteceu, aliás, comigo. Vivendo e aprendendo no mundo dos investimentos, né, Pedro? Aí eu comprei lá a Dogecoin lá, tava estourando, tava chegando a R$1 aqui no Brasil, a Dogecoin. Tava em 0,77 centavos. Deu lá, comprei. Daí eu fiquei, nossa, Dogecoin, o Elon Musk vai continuar, vai dar um hype aqui nas criptomoedas, vou fazer um ganho bom. No outro dia, Dogecoin fired. Dogecoin fail. Dogecoin falhou. Criptomoeda desabando. Chegou lá 0,25. Essas altcoins aí... Nossa, o que tem de anúncio no YouTube, né? Compra essa... Tenha 2.000%. Outro exemplo é Shiba Inu. É. Ó, eu tenho uma lista aqui, ó. Shiba Inu, a da Cardano, Solana. A Solana não tanto. Solana é mais estável até, A né? Solana é até mais estável. Mas ela caiu meio que no começo dela. Essa manipulação de mercado. E também a Sol Luna. Principalmente a Luna. Caiu muito. O que eu tinha comentado antes de a gente começar o podcast, né? Tava chegando a $15. Tá $1. $1. É a vida do Bitcoin. É a vida das cripto. É a vida das cripto. Começa ontem, morre hoje. Sim. Praticamente. Muito bacana. Pedro, falando agora de economia, mercado financeiro, criptomoeda, você vai fazer um desafio aqui. Quero que você responda uma pergunta. Sabe qual que é a história do dinheiro, Pedro? Aí tá aí algo que eu nunca estudei, apesar disso da história. A gente tá esperando uma resposta. Eu sei até etapas, né, da transformação da moeda, mas a gênese dela mesmo como troca, né? Porque a questão financeira e a questão de mercado nasce de trocas, né? Isso aí acho que todo mundo sabe, né? Uhum. A gente não tem nasce... mais o sistema de escambo, né? A gente não foi criado já com uma moedinha ali na mesa ali, então a gente tinha sistema de trocas de... Porque, pra ser sincero, o dinheiro, antes a gente tem nota hoje, ou até que pegar o celular e ter uma criptomoeda, era sal. Sim. Era sal, as pessoas trocavam tem sal. várias moedas, né? Na época do tráfico do Atlântico de escravos, você tinha até concha, um tipo de concha específica Você usada tinha como espelho. pagamento. Então. Então, foi de sal pra castanhas, pra concha, pra plantas. Você vê como que valor é subjetivo, né? A gente dava valor a isso. A gente dá valor a isso. E hoje dá pedaço de papel. Pedaço de papel. E hoje a gente dá pra um celular. Pra uma moeda que você não consegue pegar. Então, assim, a história do dinheiro é uma história tanto quanto complexa pra gente entender, né? A história do capitalismo em si. Então, começou com trocas, depois colocaram valor nessas trocas,
daí foi aumentando, daí surgiu uma contra-ideia, uma oposição ao capitalismo, que veio o comunismo, o socialismo, daí teve essa briga, um país adotou o capitalismo, os Estados Unidos, subiu muito, outro país adotou o socialismo, caiu bastante, e foi formando a história, né? Então, assim, a história do dinheiro, além de ser um quanto pouco complexa, ela também nos ensina muito sobre como que foi o rumo da sociedade, praticamente. Então, da gente sair lá da época dos índios, dos indígenas, né, os indígenas americanos, por exemplo, sal. Eles trocavam sal, praticamente. Da gente ir pra época da escravatura, a abolição da escravatura, A moeda era o ser concha. humano. Era o ser humano, praticamente. Daí evoluiu mais um pouco. No século XXI, dinheiro. Daí, no século XXII, provavelmente, Bitcoin. Aí o futuro vai nos surpreendendo daí, né? Foto do macaco, NFT, né? NFT. NFT do Neymar vai valer muito. Não sei. Uma foto vale tudo isso, é incrível, né? O mercado incrível. é Não dá doideira. pra saber. A NFT, né, é um non-fungible token. Então, é um token não fungível. Ou seja, é um código especial, único. Dizem que é algo que vai se consolidar, né? Dizem que Como é. registro pra qualquer coisa por estar no É blockchain. que aí que entra também o metaverso, né? Por estar O no Snoop blockchain. Dogg, ele comprou. Foi Pagando milhões, né? em terrenos no terreno metaverso. no metaverso. Ô, Pedro, você compraria um terreno no metaverso? Ser Não. bem sincero. Eu sou um cara do livro físico, um cara que gosta de tudo aqui, ó, Tá na palma da mão. na palma da mão. Olha, mas o que a gente vê hoje, provavelmente, é um futuro. É? É claro, a gente não vai conseguir prever. A gente não vai conseguir prever o futuro. Mas a tendência é que seja isso. O Mark Zuckerberg mudou o nome, né, do Facebook, agora é Meta. Trazendo ó, metaverso, universo dentro do meta, tecnologia. Esses caras, apesar de ser figuras individuais, né, o Zuckerberg, ele consegue influenciar tudo, basicamente, né? Quer dizer, ele criou o metaverso, foi uma ideia dele, e agora tá todo mundo seguindo a tendência. Aí Sim. já se torna algo que tá ligado com NFT e vai criando uma influência global. Né? Aí criando influência, cabo conectando com cabo. Legal. Pedro, agora saindo um pouco de economia, desses assuntos um pouco polêmicos, né? NFT, criptomoeda, quero falar aqui com você. Onde você acha que você vai chegar? Não querendo menosprezar você, falar, né? Onde Quem você pensa que você Quem é? você pensa que tá falando? Onde que você vai chegar, rapaz? Criando Olha. vídeo. Mas assim, quais são os seus planos, suas metas? Pra onde você quer ir Assim, eu realmente? faço, nem sei se eu mencionei, mas eu estudo história, né? Eu faço licenciatura de história. Lecionar é algo que eu quero. Dar aulas. Apesar de exercer isso de maneira digital nos vídeos, né? É. E Querendo maneira ou não, é uma aula, né? indiretamente é uma É. aula, né? É um Pro conhecimento. canal, honestamente, eu falei hoje com os meus amigos, né? Que uma coisa que eu sempre quis desde o canal, né? Nossa, não é porque eu quero que ele cresça muito pra eu ganhar muito dinheiro. Eu sempre pensei na questão de influência. E quando o canal é grande, quando você possui influência para várias coisas, abre muitas portas. Portas, eu digo, para conhecer pessoas excepcionais O nome disso nas áreas é delas. network. Sim, é um network. Acho que um psicólogo, Jordan Peterson, perguntaram isso pra ele, né? Nossa, Jordan, qual é o maior impacto de você ser tão famoso assim hoje em dia? E ele falou isso, ele falou, eu tenho a oportunidade de chamar quem eu quiser pra conversar comigo, Exatamente. e o cara pode ser o melhor do mundo na área dele. Você conhece o Rick Chester? Sim. O que vende água Sim. na praia? Ele falou isso daí no programa do Danilo Gentili, né? É algo bem comum, né? Algo bem comum. É. Porque como que você alcançou o sucesso? Só alcancei o sucesso através de pessoas. Fui subindo. Com pessoas mais famosas que eu conversava, mas eu subia também. Então, mas o que eu vejo pro canal, em questão de números, assim, sei lá, eu falei pra você, eu coloco metas pequenas, assim, pra todo ano. Mas é muito imprevisível esse tipo de Logo coisa. tá em 50 mil já. É, porque basta um vídeo pra estourar, pra subir muito rápido. Mas é influenciar de maneira positiva, né? Você sabe, poucos dias atrás, um vídeo do canal sendo exposto em sala de aula, pra mim foi um dos melhores momentos do canal, porque é esse tipo de influência que a gente quer fazer. Se eu tenho cuidado com a produção, se eu tenho cuidado com fontes, se eu me mato pra produzir, é porque eu quero que a hora que alguém assista, o impacto seja positivo. Seja E positivo. qual lugar melhor pra Certeza. impactar positivamente do que na escola, Do que né? Que é um numa lugar sala onde você de tá aula, na né? formação. Além de você estar formação. Então, acho que
pensando agora aqui num objetivo bom pro canal futuro é cada vez mais vídeos se exibir em escola. Né? Bacana. Seria já algo bom já. Ó, os professores aqui Opa. do Colégio Pleno aqui, ou de qualquer outra escola, que estiverem vendo esse vídeo aqui, ó. Pedro, História do Mundo, passa um vídeo dele. Ele sabe demais. O cara é muito bom. Vai fazer os alunos aprender fácil. Sim, eu até assisti o vídeo que você tinha lançado. Na hora que lançou, eu assisti. Que é o 1924. 84. Do George 84. Orwell. Isso, Sim. George Orwell. A gente começou a fazer resenha de livros agora. Ô, que livro fenomenal. A Orwell é... Olha, a turma acha... Até pra fazer a resenha de um livro eu tive que ler outros, porque daí eu fui ler resenhas Eu ainda vou Orwell, né? comprar o Revolução dos Bichos. É legal começar por ele, é um livro bem facinho, né? Ele é menor, a narrativa é importante. Mas é interessante, eu li críticas literárias quando eu tava fazendo a resenha. O C.S. Lewis, que é o cara que escreveu Narnia, ele escreveu sobre o Orwell e ele julgava a Revolução dos Bichos a melhor obra do Orwell, não 1984. É que no Isso aí é pra turma 1984 ele fala do Big Brother, né? Como Não, que... é porque o 1984 tem nada a ver com a Revolução dos Bichos, né? Apesar Sim. de... A Revolução dos Bichos é uma alusão à Revolução Russa. Uhum. Ele mostrando o desenvolvimento do totalitarismo ali dentro daquela revolução que tinha inicialmente ideais bons. Mas Sim. no 1984, que é um romance, então já é algo muito mais amplo, né? Extenso, Você né? tem a apresentação de um mundo, é um livro que às vezes é mais parado, mas é... Igual você assistiu a resenha, você viu o tanto de coisa que ele aborda ali. E Com certeza. o livro foi lançado em 1949, ele já falava de controle de linguagem, ele já falava de vigiar dentro da casa. Mas pra mim a coisa mais importante que ele fala na resenha, e eu bati várias vezes na tecla disso, é a linguagem. Linguagem. Que o Orwell, ele falava muito sobre isso nas resenhas dele, no artigo Porque Eu Escrevo, que ele escreveu. E ele falava que através da linguagem você consegue controlar o pensamento, né? Sim. E controlando o pensamento, você faz o que você quiser. Que é a Praticamente. realidade apresentada na obra. Sim. É isso aí que também entra no tópico de influência, né? Sim. A comunicação hoje é um ponto muito importante. Então, por exemplo, a gente vai pegar um vídeo seu famoso, vídeo da FEB, o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Você teve uma comunicação extrema. Esse vídeo, assim, pessoalmente eu não acho que é o melhor vídeo que eu já fiz. Uhum. Mas tem um negócio nele que eu gosto muito, fora o fato de ter mais de 800 mil visualizações, é que se você for ler nos comentários, por ser uma história muito pessoal, né? A história da FEB, os pracinhas, é muito querido por muitas pessoas. Sim, tem uma cobra vai fumar, né? Tem um monte de comentário de gente chorando, falando que chorou. E pra alguém que escreve roteiro, você conseguir causar uma reação Você causou desse uma alguém, reação, nossa, fez uma pessoa chorar fico com o no roteiro. céu lendo um negócio desse, porque é maravilhoso, né? Você vê o chorou. impacto que um vídeo de 12 minutos, 10 E minutos não pode é ter. só jovem, né, que assiste o vídeo. Não. Você pega assim... Meu público, na verdade, acho que, de acordo com o YouTube e com o Analytics dele, é mais velho. Então, daí você pega um pai de família que... Você pega a gente lá que falou, meu viu avô lutou. Meu avô lutou aí, Sim. nossa, lembrei disso, cara, ele então. voltava cansado. Viu? Internet, esses momentos aí, esses comentários é legal de você ler. Nossa, com certeza. Daqui a pouco eu vou ler esses comentários aí também. Pode esperar, daqui a pouco eu vou ler também. Nossa, muito bacana. Eu gostei bastante das resenhas dos livros que você tem feito, que assim, é uma maneira de você conseguir um conhecimento, mas não é um conhecimento tão rápido, mas também não é um conhecimento tão a fundo, né? A gente não tenta entregar tudo, ó. Eu até falo no livro, eu falo, não vou contar a história do livro aqui, porque a intenção é que você vá ler, né? Sim, que você vai ler. Resenha, geralmente, tem pessoas que procuram depois que leu, pra ver se ela conseguiu compreender todos os aspectos. Mas essas resenhas é mais uma apresentação da obra e pra demonstrar interesse da pessoa, pra pessoa se interessar e ver a profundidade dela. Ah, muito bacana, Pedro. Pedro, acabou as perguntas aqui, as perguntas eu separei. Falamos. Muito obrigado, a gente falou. Tá aí o podcast, pessoal, o podcast. Acredito que tenha ficado muito bom, tenha ficado legal esse bate-papo fenomenal com o Pedro aqui. Pedro, você gostaria de deixar algumas considerações finais? Queria agradecer mais uma vez o convite, por você considerar que eu tive influência pra criar isso. Uhum. E que agora você continue, não dependa nem de influência, só continue com seus projetos. O Isaac já falou que vai deixar aí pra galera querer conhecer o canal, né? Sim. Os links do Instagram dele, do canal do YouTube, dos vídeos citados aqui, estão na descrição. Vocês podem acessar aqui na descrição do vídeo. E eu acho que é isso aí. Agradecer, obrigadão pelo convite. Uhum. Se Deus quiser, a gente volta. A gente volta. Que é no episódio 100 você volta aqui, Opa. pode ser. Pode ser o remake desse podcast. Primeiro podcast de muitos. E agora, pra finalizar, eu gostaria de falar que tudo isso não teria sido feito sem a ajuda da ATS Studio. A ATS Studio que proveu todo esse material de linha, esse equipamento fenomenal.
e também toda essa ajuda do podcast e desse estúdio, que é maravilhoso. Muitíssimo obrigado a todos que assistiram até aqui e até logo. Até o próximo podcast. Até. Muitíssimo obrigado. Valeu. Valeu. Falou, pessoal.